Prefeito, hoje o senhor apresentou os resultados fiscais de 2025 e também falou sobre a renegociação da maior dívida do Brasil, que infelizmente Apucarana tem esse título. Conta pra gente um pouco sobre. Apucarana não é mais a cidade que tem a maior dívida do Brasil. Motivo de alegria, de celebração. Esse era um título que o povo de Apucarana não gostava, não queria, não aceitava e não compreendia. Afinal, foram 30 anos de conversas, de desculpas. Ah, mas é por isso, é por aquilo, era fulano, era ciclano. Não importa. O que importa é resolver. E lá em outubro de 2024, o povo de Apucarana confiou a mim a missão da gente destravar essa cidade, enfrentar os problemas de Apucarana de frente. Parar de fugir, parar de fingir que não existe, parar de fingir que um dia isso aí se resolve. Não resolve. Se tornou a maior dívida do Brasil, 1.254 bilhões de reais. Como pode Apucarana ter sido a cidade que ficou devendo mais que o Rio de Janeiro capital, mais que o Corinthians? Brincadeiras à parte, mas é verdade. Se fala tanto da dívida do Corinthians, se discute tanto a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica, a dívida do Corinthians não chega a 800 milhões. A nossa era de 1.254 bilhões de reais, por 30 anos desse rolo e dessa confusão. E, aliás, isso poderia ter sido resolvido há muito tempo. Mas o povo de Apucarana me deu essa honra, confiou em mim, a minha equipe, essa missão. Comecei isso em novembro, eu não era prefeito assumido ainda, não estava no cargo, só tinha sido eleito. E a primeira viagem foi a Brasília. Fui ao Tesouro Nacional, fui ao Banco do Brasil. Esse funcionário, inclusive, que me recebeu lá em novembro, participou à distância conosco aqui por vídeo dessa solenidade. E eu fui me apresentar e eu disse, eu sou o prefeito de Apucarana, fui eleito agora em outubro, e diferente do que aconteceu no passado, eu estou vindo aqui para me apresentar. Se fugiram do Banco do Brasil e do Tesouro Nacional, eu não vou fugir mais. A minha cidade não quer isso de mim. Nós vamos enfrentar isso, e nós vamos até as últimas consequências para tirar esse título de Apucarana. E depois de 1 ano e 1 mês, estou muito feliz. Nessa data, nessa quarta-feira especial, dentro da programação do aniversário de Apucarana, celebrar a redução de 800 milhões de reais nessa dívida. É quase uma mega cena da virada. É uma mudança de rumo, de patamar, de ritmo. A gente está falando do futuro de Apucarana. Uma cidade que tem a maior dívida do Brasil não tem futuro, porque você não consegue fazer financiamento para fazer um viaduto, para fazer uma trincheira, para construir uma escola. Quem não tem crédito não consegue fazer as grandes compras, as grandes obras. Alguém que está com o nome no Serasa consegue comprar uma casa? Não consegue. É o caso da prefeitura. Com o nome no Serasa, tendo a maior dívida do Brasil, você não constrói nada grande. Por isso, Apucarana não viu grandes obras nos últimos 10, 15, 20 anos, porque não tinha condições de fazer isso. Mas a gente está mudando essa história. É o primeiro e maior dos passos. Mas tem mais 2 passos ainda, que vai exigir muita energia ao longo de 2026. Nós temos uma liminar, um processo que se arrasta desde 2001. Essa liminar ela cai dia 19 de março. E mesmo tendo reduzido a dívida em 800 milhões, ela ainda tem que ser paga. E essa liminar vai, se ela cair, volta a ter os bloqueios, o sequestro dos valores. Então a gente precisa, urgentemente, dar os próximos passos. Mas o maior passo está dado, dia de celebrar, momento de festejar. O orçamento de Apucarana é 670 milhões, nós estamos falando de 800. É mais de 1 ano de toda a arrecadação da Prefeitura de Apucarana, é mais do que a dívida do Corinthians, é uma dívida que a gente reduziu em 800 milhões de reais e agora vem os próximos passos. A gente está muito feliz. E você, que está me ouvindo, está me assistindo, você não mora mais na cidade que tem a maior dívida do Brasil. Comemore isso com seu vizinho, comemore isso com as pessoas que você gosta. Nós perdemos esse título. Agora sim, Rio de Janeiro capital deve mais que Apucarana, outras cidades grandes devem mais que Apucarana, como nunca deveria ter sido diferente. Estou muito feliz, bora trabalhar mais, fazer a programação do aniversário de Apucarana acontecer. Paralelo a isso, eu fiz meu trabalho de casa. Na redução do estoque da dívida, pagamos 14 milhões de reais de precatórios para os nossos servidores públicos. Dívida trabalhista feita nos últimos 10, 12 anos. Não é lá de 1900 e bolinha, não. Agora, dos últimos 10, 12 anos. Pagamos 14 milhões de reais de precatório, direito dos nossos servidores. Pagamos dívida de INSS, quase 7 milhões de reais de INSS também, que foi negado aos nossos servidores. E ainda tem mais 200 milhões de INSS para parcelar. Tem mais quase 80 milhões de precatórios ainda para pagar.
e aquela dívida de 1.254 agora são 454. Então tem muita conta para pagar, mas a gente vai enfrentar tudo isso de peito aberto, com coragem, para a gente poder fazer isso. Aumentamos as condições financeiras da cidade e daqui um pouco a gente vai poder captar recursos, fazer os financiamentos das grandes obras que a Apucarana merece para os seus próximos 30 anos. Nosso governador vem para o aniversário de Apucarana daqui a alguns dias, vai participar conosco aqui, estive com ele ontem, conversamos longamente sobre várias coisas da cidade, comemorei com ele, inclusive, essa redução da dívida de 800 milhões, porque uma parte dos recursos do governo do estado precisa de certidão negativa, então isso era uma coisa que sempre nos preocupava. Então o governador vem também para celebrar conosco essa redução, fazer anúncios de obras. A Apucarana vai ser em 2026 100% LED, 100% asfalto, vai fazer a sua primeira estrada rural em CBUQ, asfalto quente, vai fazer a sua primeira estrada rural em concreto. Então é um grande ano para Apucarana, começamos com o pé direito literalmente e vai ser o ano da construção, vai ser o ano de fazer o futuro de Apucarana chegar mais rápido. Prefeito, o senhor falou em próximos passos com relação ao FPM, Fundo de Participação dos Municípios. O ano passado teve um sequestro de 6 milhões de reais. Com essa renegociação, qual é a projeção para esse ano e se segue normal? Bom, nós temos a liminar válida até 19 de março. A gente precisa apresentar lá no Tribunal Regional Federal de Brasília uma solução. Parte dessa solução nós assinamos hoje, que é a redução da dívida. Então, se tiver bloqueio, se tiver sequestro, não é mais no valor que era quando devia 1.254. Agora vai ser em relação a 454 milhões. Então, a gente deu um passo muito importante, mas ainda não é o suficiente. Essa dívida de 454 ainda é muito grande para Apucarana. A outra, nem vou falar, não sei nem qual é a palavra para outra dívida antes da gente reduzir esses 800 milhões. Mas ainda assim, é uma dívida grande. Essa conta ela pode ser parcelada pela PEC 66, que a gente ajudou a construir. Mas primeiro eu preciso voltar, conversar com a desembargadora que tem esse processo, a doutora Ana Caroline, lá do TRF de Brasília. Eu preciso voltar, conversar com a Advocacia Geral da União. Nós já tivemos uma conversa preliminar com eles. Então agora são os próximos passos. Porque dia 19 de março cai a liminar. E se a gente não tiver mais encaminhamentos até lá, volta a ter sequestro de valores. Não mais sobre 1 bilhão e 200, mas sobre 454. Mas de qualquer maneira é um risco que existe. Porque a liminar ainda está vigente, o processo ainda está correndo. Essa diminuição de dívida foi possível sem extinguir o processo. Então a gente tem a chance de dar continuidade nesse processo e conseguir novas negociações. Uma notícia que alivia o nosso coração, tranquiliza o coração de todos aqueles que amam a nossa cidade, que respeitam o povo de Apucarana. Nós damos o primeiro passo para renegociar as dívidas da cidade de Apucarana, dívidas que são gigantes. Apucarana, infelizmente, era a cidade mais endividada do Brasil e a partir do dia de hoje, desse grande anúncio, Apucarana terá mais responsabilidade fiscal, mais equilíbrio, mais respeito com as contas públicas. Então eu, como uma deputada que representa a nossa cidade, como alguém que ama essa terra, me sinto muito feliz e muito honrada também por participar desse momento. Luiz, além de o prefeito anunciar que a dívida está com os dias contados, ou pelo menos caminha para isso, ele também anunciou que vem notícias boas, que você vai anunciar junto com ele e com o vereador coisas boas para a cidade para comemorar o aniversário. Sem dúvida alguma, aniversário da nossa cidade chegando, 82 anos. Eu já estou inclusive pronta para correr a nossa prova pedestre mais uma vez. E são grandes presentes. Esse presente, sem dúvida alguma, é um presente gigante, mas tem muitos outros presentes chegando por aí, com o apoio incondicional do nosso governador Ratinho, que é filho do Vale do Ivaí, que é o apaixonado por essa terra. Em parceria com ele, nós estamos conseguindo muitas coisas boas. Tem novidades, assim... Spoiler não tem. Tem novidade. Eu posso te dar um spoiler. Tem uma conquista que ela é tão grande quanto a vinda da Universidade Tecnológica Federal do Paraná para cá. Então é uma conquista gigantesca, em parceria com a Secretaria da Inovação, com o nosso secretário Alex Canziani, vereador Moisés. Enfim, é uma conquista gigante que está chegando, que o governador, se Deus quiser, em breve vai estar por aqui anunciando.